né? Porque é propriamente de uma mulher se preocupar com essas coisas. Então a gente leva ao mundo algo característico. A gente leva ao mundo coisas que os homens não levam. Então não é uma questão de colocar... a gente tem igualdade de dignidade, mas a gente leva ao mundo características e forma de ver o mundo de forma diferente. As nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso modo de falar, no nosso modo de relacionar com o mundo, no nosso modo de relacionar com as pessoas, é aí que a gente imprime o feminino. Entende? Então, o que nos diferencia é o modo como a gente executa. Mulheres e homens podem fazer as mesmas coisas, mas a gente executa, a gente percebe o mundo, a gente pensa nas soluções, a gente executa as coisas de uma forma peculiarmente feminina. E aonde está essa peculiaridade? Está justamente na preocupação com o humano. Tá totalmente... A mulher vai enriquecer ao mundo com as qualidades que são próprias dela. E as qualidades propriamente femininas são aquelas que trazem uma garantia aos respeitos que são de valores autenticamente humanos. Ou seja, de fato, nós mulheres nos preocupamos com o respeito, com a honestidade, com a compreensão, com a empatia, com a justiça, com a generosidade, com a solidariedade. Isso nos toca muito. Então, por isso a gente quer criar um mundo melhor. Porque a gente sabe que os nossos filhos são impactados com esses valores autenticamente humanos. E quem passa esses valores autenticamente humanos para a sociedade somos nós, mulheres, através da educação dos nossos próprios filhos. Então, o próprio feminino, não são políticas públicas. Escutem, não significa que as mulheres não possam estar envolvidas em políticas públicas, elas devem estar. Principalmente porque elas vão estar envolvidas na política pública, nas profissões, com esse olhar propriamente feminino, com esse olhar próprio que está atento aos valores humanos. Os homens não têm tanto isso. A gente está preocupado com o respeito, com a empatia, com a compreensão, com a justiça, com a solidariedade. A gente está preocupado com isso porque esses são valores humanos que fazem com que os homens sejam pessoas melhores. Os homens com H, homens e mulheres, sejam pessoas melhores. Entende? E por isso a educação dos nossos filhos está tão envolvida nesse processo. Quanto mais a gente educa os nossos filhos nesses valores autenticamente humanos, mais a gente vai mudar a sociedade para que ela tenha valores autenticamente humanos. Quanto mais a gente olha para os nossos filhos e vê que eles têm uma dignidade e faz com que eles percebam essa dignidade, mais a gente muda o mundo. Por isso que essa questão do Enem, o cuidado da mulher que ela tem com o humano, que é um cuidado invisível, ele é um cuidado invisível, mas um cuidado muito transcendente para a sociedade. Então, se a gente, numa tentativa de igualar os gêneros, homem e mulher, de mostrar o nosso valor feminino, a gente tira o que é propriamente feminino, que é olhar para o homem, para o seu valor, para o quanto ele vale, e mostrar para o homem quanto ele vale, a gente acaba com o que é próprio nosso. Entende? Com o que é propriamente feminino. Sabe? Então, a gente vai levar ao mundo algo que é próprio. Por exemplo, a nossa delicada ternura, ou seja, a forma como a gente consegue atingir esses valores. A gente não consegue atingir esses valores na caneta. Não é assim. A gente atinge esses valores quando a gente encarna esses valores em nós. E a gente consegue, através do trato humano, fazer com que esses valores, de fato, se enraizem na sociedade. Entende? Ou na nossa generosidade incansável. Por que generosidade incansável, meu Deus? Porque justamente isso que é a proposta do Enem. Ou seja, de fato, é uma generosidade incansável, uma generosidade muitas vezes que passa desapercebida, que as pessoas não veem, mas que é capaz de mudar o mundo. Entende? Volto a dizer, não significa que nós, mulheres, não possamos estar na sociedade, no trabalho externo. A gente pode e deve. Só que a nossa primeira vocação, o nosso primeiro chamado é, de fato, olhar para o homem. É fazer com que cada homem, pessoalmente, se sinta
e saiba o valor que ele tem e a sua dignidade, que a gente consiga passar esses valores pessoalmente para cada um. Porque esses valores, eles não podem vir externamente. Não adianta a gente falar justiça, solidariedade, não sei o que lá. Se a gente não educa essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, para que eles possam ter esses valores. E eles possam encarnar esses valores. E isso é propriamente feminino. Ou seja, outras coisas que a gente leva, a nossa capacidade de intuição, a nossa capacidade de percepção do outro, sabe? De olhar pro outro e falar, cara, alguma coisa não tá bem. Isso é muito propriamente feminino, né? Outra coisa, a nossa piedade profunda. A nossa piedade profunda significa que a gente precisa trazer algo que a gente sabe que é muito grande, que é o cuidado com o ser humano. E que a gente precisa estar conectado a isso. E por isso a gente precisa crescer internamente. Crescer em vida interior. Para que a gente possa levar ao mundo, levar às pessoas algo que é crescer para dentro. Porque o fazer coisas para fora vem de um crescimento interior. Não adianta você querer fazer coisas para fora se você não tem nada dentro. Então, o nosso próprio é aquele regar, aquela coisa que parece pequena, mas que depois vai reverberar no mundo de uma forma muito grande. A nossa tenacidade, sabe o que é a nossa tenacidade? É a capacidade de coesão, é a capacidade de solidez, é a capacidade de sermos uma só coisa, é a capacidade de unirmos tudo em uma só pessoa. As mulheres têm essa capacidade de unirmos tudo numa só pessoa. Sabe por que a gente tem essa capacidade? Que a gente percebe que tudo, no fim das contas, ele faz parte de uma só coisa, que é o ser humano, nós sermos pessoas íntegras e fazermos com que as pessoas ao nosso redor sejam pessoas íntegras. E isso é propriamente humano. É trazer esses valores propriamente humanos nas nossas relações pessoais. E não só na esfera das leis, né? Então, de fato, as políticas referentes à família e à maternidade, muitas foram propostas e debatidas por mulheres, porque elas sabem o valor disso. Isso é uma coisa que toca dentro delas, elas estão lutando por isso de verdade. Os homens, eles têm uma outra visão. Mas o que precisa ficar claro é que tanto para o homem quanto para a mulher, a família precede a profissão e a política, tanto para um quanto para outro.